Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de latim, nossa penúltima aula. Queremos compartilhar nesse exercício a tradução de textos. No caso, agora nós vamos traduzir do português para o latim, aprendendo a mexer com o vocabulário e com esse vocabulário construirmos nossas frases, frases essas que estão em português e que vão ser vertidas para a língua latina. É um exercício bem simples. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira frase. A primeira frase é: o vinho é doce. Essa é a primeira frase que nós vamos trabalhar aqui juntos. Bom, quando a gente constrói uma frase latina, como esta aqui, o jeito de nós trabalharmos é primeiro entendendo que não tem artigo, né? Esse artigo que está aqui, ele não vai aparecer na língua latina. Aí a palavra vinho é essa palavra vinho que está aqui, o inum, tá? Um termo neutro, que no nominativo é o inum. E ele vai aparecer desse jeito mesmo. O adjetivo tem que concordar em gênero. Quando a gente pensa no adjetivo, né? O vinho é doce, ele tem que concordar em gênero, número e caso com o termo que vai estar ligado. No caso, que é um predicativo do sujeito. A palavra doce é um predicativo do sujeito. Só que a gente tem esse substantivo duques, né? Duques, duque. E não é difícil analisar esse duques aqui. Porque para a gente pensar, a gente tem que pensar sempre assim, primeiro ver qual é o gênero, para verificar se está no mesmo gênero, verificar se também a gente tem o termo aqui no mesmo caso. Não é nada tão difícil, né? A gente vai ter que mapear esse termo e fazer uma investigação sobre esse termo, tá? Esse adjetivo duques é um adjetivo de terceira declinação, tá? E esse adjetivo de terceira declinação duques, ele vai, portanto, ser declinado como na terceira declinação, ele vai ser declinado de forma tal que nós vamos ter que procurar o neutro desse adjetivo, né? O neutro desse adjetivo é o nosso objetivo, porque é o neutro que está lá no sujeito, né? O termo inum. E aí, meus caros, não é tão complicado, porque a gente tem o nominativo neutro do que, tá? Do que. Se nós temos o nominativo duques, como está aqui, né? É só observar, né? O termo doce é duques, mas se você for pegar o feminino é duques, o masculino é duques, mas o neutro é desculpe, duques, mas o neutro é duque, tá? Então, para a gente construir é, é, concordando em gênero com inum, eu preciso colocar duque, senão eu vou acabar não concordando de forma apropriada. Lembrando, quando eu coloco o inum eu tenho o caso é nominativo, o número é singular, e ele também, em relação ao gênero, ele é neutro. Então eu tenho que colocar duque, porque ele vai ser o nominativo, também vai ser o singular. Deixa eu só marcar aqui o nominativo. Também será o. Só um instante, gente. É o nominativo. Também é o singular. Ele é o singular. E ele também é o neutro. Para a gente construir essa frase, portanto, eu tenho que seguir a ordem mais comum. A ordem pode variar. Eu posso escrever sujeito mais predicativo do sujeito mais verbo. Essa é a ordem mais costumeira, tá? Mas eu posso inverter essa ordem, posso colocar o predicativo do sujeito primeiro, o verbo primeiro, não tem problema. Então, o jeito de fazer isso é o inum, duque. E aí, a terceira pessoa do verbo ser, deixa eu só colocar minúsculo aqui, duque. A terceira pessoa do verbo ser é est. Então, nós temos essa frase
que é a frase que nós colocamos aqui, vinum duque est. A frase está definida, facinho de traduzir, não é complicado. A gente tem que, quando fizer o predicativo do sujeito, sempre respeitar essa regrinha. A gente vai ver isso de novo aqui, ó. Eu vou colocar a segunda frase, né? A segunda frase é a vida é breve. Então, temos que pensar que esse artigo aqui, os artigos não é em latim, então tirei o artigo. E aí eu vou pegar o ita. O ita, ó, é um nome feminino, tá? Se é um feminino, então eu vou colocar aqui o ita, nominativo feminino singular. E aí, brewis, eu tenho mais uma vez que olhar o brewis e verificar se o brewis é isso é um adjetivo, e é um adjetivo, como é que ele se declina. E eu tenho que declinar esse adjetivo para a gente conseguir fazer a concordância em gênero, número e caso. É o que nós vamos fazer aqui agora, né? Brewis. Então, esse termo brewis, ele aparece no masculino e no feminino, ele também é declinado na terceira declinação, né? Ele é um adjetivo biforme, e ele vai ser assim, ó, o brewis. Masculino e feminino no nominativo é brewis, e o neutro dele é brewe, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui, se é neutro, se é neutro eu uso brewe, se é masculino ou feminino, eu devo usar o brewis. No caso, o ita, eu tenho um nome feminino, né? Deixa eu subir aqui. O ita é um nome feminino. Olha aqui, ó. O ita e feminino. Então, eu vou usar essa forma brewis que está aqui. O ita, brewis, est. Lembrando que se eu tenho aqui o ita é um nominativo feminino singular, eu tenho brewis também, um nominativo feminino singular. É o predicativo do sujeito. No de cima, eu tenho o inum, é um nominativo neutro singular. Então, duque é um nominativo neutro singular. Certo? Então, ita, brevis est. Vamos colocar uma frase um pouco mais complicada, né? Que a cobiça é uma coisa ruim, né? A cobiça é uma coisa ruim. Lembrando que tanto o a, que é o artigo definido, quanto uma, que é o artigo indefinido, não vai aparecer, porque a gente não tem os artigos latinos, tá? Então vamos começar com cobiça. Cobiça no nominativo singular. Então, cupiditas, está aqui, ó. É um nome feminino. Então tá aqui. Cupiditas. Aí eu tenho que colocar em seguida o predicativo do sujeito, como a gente está fazendo desde lá em cima. Coisa, eu tenho que colocar no feminino. Já é feminino coisa. E ruim eu tenho que colocar no feminino também. Quais são as formas para ruim? Masculino malus, feminino mala e neutro malum. Então, cupiditas, res, mala, est. Ou seja, a cobiça, cupiditas, est, uma coisa, res, comum, mala. Certo? Lembrando que o sujeito está no nominativo feminino singular, então esse conjunto predicativo do sujeito vai estar no nominativo feminino singular. Ou seja, bem simples, né? Agora vamos para a frase número 4. É a penúltima frase do nosso exercício. Os atos mortais não enganam os deuses. Os atos mortais não enganam os deuses. Aqui é um pouco mais complicado. Lembrando que esses artigos que estão aqui, eles não vão aparecer. Então, vamos começar com o sujeito. Os atos mortais. Atos mortais. A palavra ato é actum, acti, que é neutro. No plural, o nominativo plural é acta. E mortal, né, que é a palavra mortalis, essa palavra tem que estar também no neutro. É mais uma vez aquele caso, né? A gente tem que ter o neutro
e a gente tem que observar de que declinação esse termo é, né? Essa declinação, ela precisa ser consultada para a gente. O segredo que eu te dou, tá? Vá no dicionário e veja no dicionário vai te revelar isso, né? Então, o termo mortalis, que é o termo latino, ele também é um adjetivo de terceira declinação, que ele vai ser, no masculino e no feminino, mortalis, nominativo, tá? E ele vai aparecer no neutro mortale. Só que o neutro nominativo singular. Quando eu fizer o plural, ele vai ser mortalia, tá? Mortalia. Então, acta, mortalia. Aí eu vou colocar os deuses que engana alguém ou alguma coisa. Né? Não enganam os deuses. Se não enganam os deuses é objeto direto. Então tem que colocar a palavra Deus no plural acusativo, tá? E é mais um desses termos que a gente tem que saber declinar. E a gente lembra muito bem que o termo dei, né, que é o termo que a gente estudou nas declinações, esse termo dei é um termo que a gente vai encontrar como substantivo, né, lá de Deus, né? De Deus, a gente fala muito Dei, Vox Dei, voz de Deus. Então o termo é Deus, tá? Esse termo Deus é um termo de segunda declinação que ele vai ser um pouco irregular, tá? Então o acusativo plural de Deus, o acusativo singular é Deus, o plural é Deus, tá? Então eu vou colocar Deus, tá? E aí eu tenho que colocar non, que é o não, e aí vem o enganar. O enganar é o presente, é o verbo falere, né? O verbo falere é o verbo, desculpem. Esse verbo falere é um verbo que eu acho que não visitamos ele ainda, mas ele vai se conjugar de forma muito fácil, né? Não tem muita dificuldade de conjugar esse verbo. A gente viu alguns verbos semelhantes sendo conjugados, né? Esse verbo falere, que ele está aqui, é importante dizer, né? Ele está aqui no infinitivo, né? Ele é o verbo falo, tá? Esse verbo falo, que é o verbo errar, escapar, né? Pode ser perjurar até, né? O verbo, portanto, esse verbo é um verbo que tem uma conjugação que a gente precisa fazer pensando no falo, mas é o verbo falere, tá? E esse verbo, quando nós formos conjugar, né, a conjugação desse verbo não é uma conjugação muito difícil ou muito diferente dos verbos que nós já andamos conjugando, né? Esse verbo falo, ele se conjuga, para quem gosta de fazer esse exercício, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural do presente, do indicativo ativo, é falo, falis, falit, falimus, falitis, falunt. Tá? Esse é o presente. Como não enganam, portanto, a gente tem um plural, tá? O jeito de fazer o plural, vocês já sabem, que eu acabei de dizer, é falunt, tá? Falo, falis, falit, falimus, falitis, falunt. Então acta mortalha Deus num falunt. Essa é a frase. Terceira pessoa do plural do presente no indicativo ativo do verbo falere, que é o verbo enganar, tá? Acta mortalha é um neutro plural, Deus é um plural acusativo, non falunt. E aí, a última frase que nós vamos trabalhar, o guia adverte os jovens sobre os perigos da guerra. Tá? Vamos começar pensando no verbo adverte. O verbo advertir, tá? Ele está indicado aí, é o verbo admonere, tá? Esse verbo admonere, que é o verbo que a gente vai trabalhar com ele. A gente trabalhou com ele já, eu acho que algumas vezes, né?
E a gente tem nesse verbo admonere um, um verbo comum também, é um verbo já trabalhado, é o verbo admonel. E esse verbo admonel é o verbo persuadir, sugerir. Ele tem vários sentidos. Entre os sentidos do verbo admoner, ele tem o sentido dele como advertir, que é o sentido que está sendo usado nessa frase. Tá? E aí a gente tem que conjugar esse verbo admonel no presente. Né? O que a gente vai fazer é conjugar esse verbo e fazer com que a gente entenda que a gente está precisando da terceira pessoa do singular, do verbo admonel, verbo latino. E aí, esse verbo latino admonel, ele se conjuga como? Né? Como é que se faz a conjugação desse verbo? Ele se conjuga assim, né? Admoneo, admones, admonet, admonemos, admonetes, admonet. Ou seja, segue o mesmo padrão, né? Adverte a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa admonet. Então tá aqui, ó. O verbo é admonet. O sujeito, admonet. Coloquei aqui o verbo. O sujeito desse verbo é o guia. Então, o guia é masculino, né? É dux. A palavra dux. O guia adverte. Adverte quem? Ele vai advertir os jovens. A palavra jovem, que também está aqui, é uma palavra masculina. Ela é puer, tá? Puer. O termo puer declinado, né? Se a gente pensar nesse termo latino, ele é um termo de que declinação? É uma coisa bem importante de se fazer, né? É reconhecer que declinação é essa. É a segunda declinação. E é uma segunda declinação que a declinação é puer, nominativo, vocativo puer, acusativo puerum, genitivo pueri, dativo puero, ablativo puero. O plural é pueri, tá? Então a gente vai colocar aqui, como ele adverte os jovens, pueri, e aí eu vou colocar sobre os perigos da guerra. Esse sobre é uma preposição, tá? Que é em latim de, tá? E essa preposição de, ela vai reger ablativo. Então a palavra perigo está no plural e a palavra periculum no nominativo singular. Essa palavra periculum no nominativo singular, que é uma palavra neutra, né? Que significa perigo, essa palavra é uma palavra que, quando nós vamos decliná-la, né, a gente vai decliná-la pensando em que declinação. Né? A gente já sabe bem que a declinação de periculum, segunda declinação, ela vai ser seguir o neutro, né? Então é o neutro de segunda declinação. Então vai ser periculum, periculum, vocativo, né? Depois nós temos o acusativo periculum, o genitivo periculi, o dativo periculo e o ablativo periculo. O ablativo plural é periculis, tá? Então a gente vai colocar aqui como é os perigos, tá? E essa preposição sobre, que é a preposição de rege ablativo, então vamos colocar esse termo declinado no plural, periculis, ablativo plural. Então é de periculis. Aí eu tenho da guerra. Da guerra é um genitivo, como a gente sabe, tá? E como é que eu faço bellum? Bellum, que é o termo guerra, né? Esse termo guerra, bellum, é um termo também importante nessa declinação. A gente vai ter esse termo declinado de forma parecida com periculum. Ainda bem, a gente consegue mapear isso bem, a gente já aprendeu isso bastante, então a gente sabe que é nominativo bellum, vocativo bellum, igual periculum, acusativo bellum, genitivo belli, dativo belo e ablativo belo. Nós precisamos do genitivo, da guerra, então é belli, belli, tá? Esse termo é um termo neutro. Então vamos lá, vamos colocar aqui belli.
A frase, portanto, é Dux pueri de periculus belli admonet, tá? Dux pueri de periculis belli admonet. Dux, o sujeito, o guia, admonet, adverte, que adverte alguém. Os jovens, pueri, sobre os perigos da guerra, de periculis belli. Então é Dux pueri de periculis belli admonet. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Esse é o nosso exercício. Quero agradecer muito a participação de vocês, o carinho de vocês em nossas aulas. E nos encontramos na nossa última aula de latim, que vai ser a aula que vem.